Grande Fael, beleza, brother? Ei, salve! Beleza, mano? Como vai? Que alegria tá aqui! Rapaz, a alegria é minha, né? A gente já tá projetando esse encontro há algum tempo, né? Graças a Deus. Em certo aspecto, essa quarentena, assim, tem facilitado alguns encontros, né? Pois é, rapaz, você tocou num ponto interessante. Eu tenho refletido a respeito disso. Engraçado, a gente está isolado, É. fisicamente falando, mas não assim de. Sabe, parece que deu mais tempo da gente ver mais pessoas. Impressionante, né? A gente foi para um certo encurralamento em que essa é uma alternativa muito interessante, né? E assim, esse modelo da mídia social, né? A tecnologia em si, ela contribuiu de uma forma muito bacana para tudo isso, né? Tanto familiar quanto na questão da igreja em si. Verdade. Ah, a gente aqui que participa de muitas coisas, por exemplo, aqui na igreja a gente trabalha com o Ministério de Adolescentes, Aham. eu sou responsável pelo coro jovem da minha igreja também. Então, assim, os PGs não pararam, os ensaios não pararam, as coisas, a igreja em si não parou. Parou. Isso eu achei interessantíssimo, É. né? Parece que até um retorno à igreja primitiva que era meio nos lares, né? Só que tecnologicamente à frente, né? Exatamente, cara, exatamente. Eu falo, tenho falado muito, 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 muito sobre isso. Porque, cara, você não tem o que fazer, a É, não ser desejar estar perto de quem você hoje em dia está longe, e através de uma tela ou a partir de uma tela você tem buscado isso. Então, assim, ficou muito próximo do que realmente era a igreja primitiva, né, bicho? Era só um, só coração e alma, da multidão daqueles que criam, cara, e realmente tem sido de certa forma bom, se é que eu por esse, posso dizer assim. por esse olhar é muito interessante. Eu confesso a você, Fael, que eu nem fazia negócio de live, cara. É porque eu sou do tempo antigo, né, cara? Até na TV também, eu sou do tempo do enquadramento, da câmera, do estúdio. E eu sempre, às vezes, sou um pouco reticente a essa coisa do lance da internet e tal. Claro, vou me adaptando e tal, mas confesso que foi uma forma de pressão de fazer, porque eu também assim tenho tentado contribuir no sentido de agregar informação e bom conteúdo em tempos também tão difíceis de TV e de mídia, porque muita notícia ruim também, né, Rafael? Sim. E o problema não é só a notícia ruim. É a hipérbole da notícia ruim, né? O exagero, né? É o, pô, cara, é o disseminar da maldade em meio ao que a gente já está vivendo, né? É verdade. Então, assim, notícia ruim a gente tem todo dia, Sim. ponto. Mas, assim, tem aquela coisa, né, dos profetas do inevitável, né, cara? Aquela galera que de fato se aproveita do momento em detrimento da fragilidade de muita gente, né? E, Aham. cara, e aproveito para poder disseminar também o terror, né, bicho? O horror em muita gente. Isso aí é pior ainda, né, cara? Uma galera chegando aqui, mandar um beijo para a Alê, a esposa do Nani, o Nani de Souza, que foi o primeiro Bozo. A Alê foi minha produtora, trabalhou comigo na TV. E um abraço aí pro Nani. Bacana. Foi o Nani que foi meu descobridor lá na TV, o cara que é um mestre assim na área de televisão. Não sei se tu conhece ele, o Nani de Souza. Não pessoalmente, não pessoalmente, sim, só, né? Era de uma Esse banda. cara aqui, ó, Marcos César, cara, esse é o cara. Ele tá falando que eu sou o cara, mas não, bicho. Ele que é o cara. Quem é esse Marco Ele César? que Marcos César, bicho, é o percussa, velho, é o cara, assim, sei lá, falar dele como percussão é chovendo molhado, que é mais um músico incrível do cenário que a gente tem, mas Entendi. assim, eu prefiro citar o Marcão como o ser humano que ele é, sabe, das coisas legais que ele faz, Tem, sabe, tem, dessa uns coisa que a caras, gente tem uns- falou, tem uns caras que o instrumento é só um pretexto, né, bicho? exato, entendeu? O cara é grandioso, né? É a contribuição dele musicalmente falando. Se você for buscar saber quem é Marcos César, você vai ter que encontrar muita coisa. É legal falar do Marco César, entendeu? Assim, sabe, da pessoa dele, do que ele agrega em termos de valores como ser humano, Maneiro. que é um cara incrível, cara, um cara excelente, poxa, sabe, um cara que a gente tem vontade de estar perto.
aquilo que a gente estava falando aqui da igreja primitiva, sabe? Aham. Esse é o cara que reparte o pão. Esse é o Marco César. Eu prefiro de falar isso. Agora, se vocês estão na live de saber assim, quem é o Marco César? Sei lá, o professor, o produtor, o percussionista. Vai aí, cara, perde um dia, gasta um tempo, porque a ficha técnica é imensa, irmão. Eu vi aqui também um grande amigo, que é um discípulo que caminha comigo aqui em casa, que é o Reginaldo, ali da Taquara. Um abraço também para o Jackson. E a Opa, banda comentou que a banda do Nani era o Gingapura. Tu lembra lá atrás do pagode Gingapura? Gingapura, lembro? Ele tinha essa banda, aí ele foi o Bozo também. Mas o grande Uhum. lance, a riqueza do Nani é na área de televisão, foi um diretor de TV, feríssima, e contribuiu muito na minha vida. Mas assim, Fael, pegando esse gancho, eu queria conversar com você. Primeiro, assim, a alegria de estar aqui contigo. Obrigado pela Toda minha, disponibilidade. irmão, toda minha. A gente já planejava isso, mas ter você assim numa conversa é sempre um prazer, uma alegria. Eu te vi muitas vezes na estrada, sempre você é um cara feríssimo também, um musicista, um cara que faz backing vocal como poucos, que entende essa coisa do back, Obrigado, cara. um cara de vocalize, assim, de uma capacidade, um talento inegável e sempre elogiado por todos, né? E eu queria começar com essa história tua, assim, porque você tem muita estrada como backing, mas o Uhum. que estava faltando para você começar a sua carreira como cantor? Por que tanto tempo Ah, você ficou ali na retaguarda? E aí a gente sempre tinha uma expectativa, porque você é um cara ferão assim, né? Toda a sua família, né? Tem essa tradição uhum. de backings, mas você é um cara que tem uma voz belíssima e tal. O que que falta? É coragem? Tem uma hora que rola tipo uma acomodação, um medo, quer dizer, é uma consolidação de uma posição aqui. Essa posição aqui é minha, é boa, é tranquila, então. Não, mas você pode, então. Aí, por quê, cara? Fala um pouco sobre isso, porque essa é uma pergunta assim que me cerca acerca da tua carreira, do teu chamado Uhum. e do início da tua trajetória como um cantor solo, né? Com trabalho, assim, digo, comercialmente, gravadora e tudo mais. Aham. Eu queria te agradecer, cara. Faz muito tempo que eu espero por essa pergunta. Estou feliz que veio de você. Ah, maneiro. Porque, É, porque é engraçado. A gente vai hoje em dia ainda pelos lugares e as pessoas não conseguem ainda desassociar ou me ver como. Eu lembro que assim que eu assinei o contrato, eu tive na Expo Music aham. em São Paulo e muita gente virava para mim e falou assim: mas você não vai parar de fazer back não, né? Eu falei assim: olha, esse é um caminho, eu pretendo. Ai, mas não faz não, pelo amor, como é que você vai fazer isso? Sabe, as pessoas não tinham noção, assim, sabe, da oportunidade, do presente que Deus concebeu a mim de poder estar assinando um contrato com uma grande gravadora. Amém. Mas, pois bem, respondendo que eu me lembro que Aham, quando eu comecei a trabalhar com a Aline, aham. mamãe que ainda era viva, ela falou assim para mim, ela falou duas coisas importantes para mim. Ela disse: olha, filho, isso não é para sua vida inteira. Entendi. Foi o primeiro conselho. E a outra coisa que ela disse foi: sobretudo que você deve guardar, você guarda o seu coração, porque dele procedem a saída da vida. Rapaz, dois E conselhos assim profundos, né? pô, é coisa só de quem ama, entendeu? É É. coisa de mãe. O primeiro, eu queria fazer uma observação para o primeiro. Às vezes a gente tem dificuldade de se despedir de algumas fases da nossa vida, né? Sim, sim. E Porque, isso esbarra também muito no amor também, sabia? porque aquela fase, seja ela profissional, emocional, não sei, aquela fase, ela, vamos dizer, ela foi bem sucedida. Mas às vezes ela faz parte de um ciclo. E Sim. isso tem conotação, às vezes, espiritual sobre a nossa vida. Mas a gente tem Aham. dificuldade de, de dar uma interrupção, né? E os ciclos, né? Eles precisam ser encerrados para que outros aconteçam. Eu fui entendendo Verdade. isso, entendeu? Porque às vezes a Eu gente lembro que eu tem a fiquei. parada, não solta aqui, mas vai por ali. Exato. E não Eu lembro que funciona. eu, eu lembro que eu fiquei 11 anos na linha. Uhum.
E eu lembro que também, que quando eu estava mais ou menos com 5 anos na banda, talvez ali eu já poderia ter encerrado Sim. aquilo, sabe? Agora, Foi o fim. e você vê uma coisa, a Aline Barros, ela trocou de banda muito, mas você Sim, permanecia. Foi? foi. Eu peguei um ciclo, uma virada de ciclo, e Uhum. fui 11 anos ininterruptos com ela. Aham. E nessa eu vi gente sair, entrar, Isso, isso. entendeu? Aham. Aí olha o que aconteceu, o que foi incrível em tudo isso. Fez parte de uma coisa que você falou, de uma acomodação, um misto de acomodação com teimosia. Aham. E assim, o final não foi trágico, entendeu? O final não foi trágico. O final foi assim, uma ligação no dia do aniversário dela, em 2015. Aham. E aí, chefe, Rafael, não sei o que e tal. Eu falei, pô, estou te ligando, como todo ano eu fazia, gratidão eterna até hoje. Foi muito importante o tempo que eu passei lá. Tô Uhum. ligando pra poder te dar parabéns e tal, não sei o que, e aquela coisa toda. E chefe, olha só, queria te agradecer. Queria te agradecer esse tempo todo que a gente caminhou junto, mas assim, eu tô seguindo uma outra coisa agora. Ai, Ei. Fael, sério, eu falei, foi assim, mas já não tava rolando assim, sabe? Tava num momento assim, de uma transição também. Aham. Eu já Aham. não tava indo em alguns eventos. E assim, a minha ligação foi assim para agradecer, para agradecer. Ela falou: "Poxa, Fael, você sempre fazendo marcando a história, a vida da gente, e tal, buscando isso, né, em ser querido por todo mundo". Então, foi em paz, entendeu? Todo o processo foi em paz. Mas eu sei que de alguma forma ele na minha vida foi um pouco tardio. Talvez eu tenha me Entendi. acovardado de ter Entendi. saído antes e ter olhado aquilo ali como de repente o suprassumo da minha vida e talvez assim, em 17 anos de carreira, eu agora aos 37 para 38 anos de idade, eu lancei um disco e agora um single recente. Talvez eu Sim. já estivesse já no meu terceiro, quarto ou quinto disco, entendeu? Sim. Mas Sim. foi aquele lance que você falou no início. Era tudo muito, muito tranquilo e certo lá, porque eu peguei o auge, um auge muito bacana. Mas a música muda, a cabeça das pessoas também. Então, assim, não dá Não, hoje para ficar esse, dançando a dança do pinguim ainda, entendeu? esse lance, Fael, da gente, por exemplo, é o exemplo do Pelé, né? Que o pessoal fala. De você chegar no auge da parada e falar assim, ó, eu paro aqui, é muito difícil, cara. Uhum, Porque uhum. você tem uma carreira muito bem consolidada como backing, como músico, Sim. e de uma das maiores ícones da música cristã no Brasil da história. Uhum. Então, como guigueiro, a galera que não entende essa linguagem, é o pessoal da banda, como guigueiro, como sideman, músico de Uhum. acompanhamento, a sua carreira, ela é muito bem sucedida ali. Só que às vezes Sim. tem planos maiores para a nossa vida, né? O problema foi exatamente enxergar isso, entendeu? E assim, fica aqui a dica, cara, porque assim, eu tenho certeza que assim rola isso com muita gente. E Muita cara, e a gente, gente muita sabe, gente. e a gente Porque sabe, bate lá, a gente sente. porque também é importante falar o seguinte, desculpe te interromper, Fael. Não, Porque tranquilo. a pessoa quer também ir para frente, mas é legal ela passar um tempo ali na retaguarda. Sim, Essa sim, retaguarda, ela é fundamental, ela é muito legal, porque te sim. dá embasamento, te dá consolidação Pô, como um cantor, te dá entendimento do processo, ainda mais com um grande artista do seu lado. Só que tem um tempo, né? cara, foi uma das maiores escolas que eu pude fazer na vida. É sério, assim, e graças a Deus, eu já tive a oportunidade, mesmo depois do contrato, de agradecer, não só ela, como o Gil, o pai, o Ronaldo, e agradecer a outras pessoas também. Tive uma oportunidade muito legal que eu tive fazendo um trabalho com a Bruna Carla lá na Zona Sul, e o Fernandinho foi fazer uma participação. E eu lembrei a ele de uma outra situação em que eu tive com ele também, servindo no ministério dele. Eu me lembro que você fez backing também pro Fernandinho, não fez? Sim, numa Expo Music também, eu estive com o Fernandinho na Expo Music fazendo vocal.
e eu lembro, isso tem até na internet, tem no YouTube. E eu lembro que ele falou, ele me colocou assim na frente, sabe? Ele consagrando, assim, um momento de consagração. Eu ajoelhei. E ele falou assim: chegou o tempo de você deixar de estar ali atrás. Deus hoje está te levantando para um novo tempo aqui na frente. Olha que legal. Isso, cara. E aí ele não lembrava disso. Eu falei assim, cara, isso ardeu no meu coração. Isso, e eu gerei fé a partir daquela tua palavra e me agarrei nisso. Isso Maneiro. já tem algum tempo, Fernandinho, sabe? E eu tô vivendo isso agora. Eu queria assim te agradecer muito porque você foi boca de Deus naquela época para minha vida. Você foi assim um profeta que Deus usou, você e Paula. E hoje eu tô aqui, eu tô vivendo isso aqui. Sabe? Legal. Ele não lembrava. Ele falou, cara, eu não lembro disso, irmão. Eu falei, pois é. Mas Pra assim, gente, marcou minha pra vida, gente cara. impactou, a Entendeu? gente lembra. Sim, sim. E assim, e eu acho interessante, eu acho legal mesmo, talvez de repente assim, ele não. Porque você conhece o Fernandinho também, sabe que esse é um cara que é mudo, né, bicho? Ele é muito Sim. simples, é muito na dele. Não, ele fica na Tem dele, boca geral. que não fala. Não fala. Tem boca que não fala. Então, assim, eu creio que o que eu vou citar aqui agora como exemplo não seria talvez a índole dele, não seria, sabe? Mas assim, o legal das vezes a gente não lembrar esse tipo de coisa é para que não esbarre naquela coisa que a Bíblia fala pra gente, que a minha mão esquerda não saiba o que a mão direita fez. Sim, sim. Entendeu? Então, Tipo assim, assim, de fato. isso é uma consolidação, pelo que eu conheço da personalidade da Fernandinho, que eu já tive muito próximo trabalhando com ele, Uhum. e para ele falar, meu irmão, é que é muito de Deus, porque senão ele não fala. Sim, sim. Foi um momento ímpar, cara. Não é o tipo de coisa que você vê o tempo todo. Sabe, e assim, não é com qualquer um que você pega e você faz. Ou você acredita naquilo que você está fazendo, eu acredito na vida também de quem Deus está te mandando você liberar aquela palavra, porque é algo muito sério, cara. Era um evento dele. Eu Sim, estava ali servindo, sim. entendeu? Foi logo depois assim, aí naquela parte de uma nova história, que os vocais iam pra frente. Então, cara, eu lembro Sim, daquilo assim, sabe? Muito, 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 muito. E a gente ajoelhou ali e ele liberou essa palavra, ele falou, e cara, e isso assim, aí, a gente saiu dali eu meio atônito. trabalhei com ele em 2013, nesses Teus Sonhos, isso é tipo 2014. Ou é, é Foi isso aí, 14, 15, por aí. é, Porque assim, eu não parei de fazer o lance com a Aline. aham, Nessa época eu lembro que eu comecei a fazer, sabe, ia na vaga da agenda de um, e às vezes chegava, só trocava de mala e ia. Mas de uhum, certa forma, assim, não foi muito saudável para minha vida, assim, para o meu casamento até na época. uhum. Então, assim, aí, graças a Deus, a gente conseguiu abençoar outras pessoas. Na época, a Cleide e o Adiel, teve Odiel. que quando a gente não ia lá, eles faziam de sub da gente. Então, assim, cara, pô, firma aqui esse lance aqui. A gente já tá aqui na linha, não vou sair daqui e tal, cara, por mim e tal. E a gente conversou. E assim, e a Cleide e o Adiel também escreveram uma história linda lá com ele, lá com o Fernandinho na Maneiro. época. E foi muito bacana, foi muito bacana. Então, assim, Agora, voltando ao início da primeira pergunta, só concluindo, aham, foi basicamente isso, entendeu? Foi um misto da teimosia com a insegurança de perder aquilo que me parecia muito certo e eu acabei prolongando algo que assim eu já sabia que tinha já um tempo para acabar. E assim, eu lembro que naquela época eu tinha começado não só a tocar, mas também a cantar, mas também a tocar com ela. E a aham, gente fez muitos eventos, mas maneiro. mesmo assim, entendeu? Eu não tive de repente essa coragem, Sim. sabe? Aquela coisa assim do Pedro sair do barco e vem até mim, sacou? E Uhum. assim, o medo de afundar, aquela coisa assim do homem. E assim, eu confesso. Porque Mas ainda assim, Deus em sua infinita sabedoria e graça, eu não deixei de receber de Deus tudo aquilo que Ele é tinha uma, sonhado para mim. é uma medida de fé, né, Fábio? Sim, Você sai de um é um lance passo já de fé. consolidado para um lance para começar outro lance, do zero. Exato. É uma medida, Exato, do zero. é uma medida de fé, né? Por mais que eu estivesse numa ascensão na época, porque a vitrine é sensacional. Todo mundo sabia quem eu era, Sim, entendeu? Por todo mundo. mais que eu pudesse usar isso a meu favor, entendeu? Ainda assim, eu vi uma definição de fé que eu achei sensacional, né? Fé é você botar o pé sabendo que Deus vai colocar o chão, É, entendeu? o John, Então, assim. o John Wimber, que é o cara que fundou a Vineyard, né? Que eu fui muitos anos da Aham, Vineyard, né? aham, E aí o John Wimber, o americano fundador, ele também definiu o seguinte, que fé
é uma palavra que deveria ter sido escrita com a letra R de risco, porque Pois tem é. ousadia, de coragem, né? De Uhum, confiar onde uhum. Deus vai colocar o chão, né? Literalmente, cara. Então, assim, por mais que eu tivesse, né, eu refuguei, eu confesso. E aquilo foi se arrastando e as coisas foram. Porque cansa, né? Uma coisa é você ser uma banda, Sim. outra coisa é você ser parte de uma membrana, de Não, alguma coisa, de totalmente servir alguém. diferente. Entendeu? Totalmente diferente. A Não gente, é? Você sabe muito bem disso. a gente vai chegar nessa parte. Numa conversa Entendeu? com o Thales, logo a primeira, ele estava no primeiro CD, ele estava começando sua trajetória de grande sucesso. Eu falei assim para ele, cara, como é que é sair de backing, que ele era backing também consolidado do Do, J Quest, do né, Jota, né? Claro. para vir para frente? Aí ele falou, cara, é uma explosão, porque tinha um montão de anos que o troço estava guardado. Exato. Porque ali, fazendo parte como membro, você guarda muita coisa, né, cara? Você tem que se submeter, Uhum. você tem que se adequar, você tem que ser vivo. E quando você vai para frente, você quer colocar em prática uma série de coisas que você aprendeu, uma série de coisas que Uhum. você sabe, uma série de coisas que Deus tem te dado. É uma outra Uhum. história, né, mano? Sem contar um outro ponto de vista, Lincoln. Eu hoje, do lado de cá, estou entendendo muita coisa que eu questionei a chefa. Entendi, entendi, entendi. Agora eu sou o front. É, Porque não adianta, não adianta. Tem hora que a aham, banda se chateia, cara. é, Pô, mas podia, blá, 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 mas aí tem coisas que a gente não faz ideia do que do que rola. tá rolando pra chefia tomar aquele tipo de atitude. Sim, eu Hoje queria. eu tô do lado de cá e assim, eu dou a mão à palmatória Uhum. em pensar assim, caramba, rapaz, é assim desse jeito? É, nisso aqui eles tinham razão. Entendeu? Do mesmo, assim, a mão à palmatória em dizer isso pra você. Sim. Assim, esses dias estou fazendo algumas lives, né? Eu fiz uma com o Marcos Kinder, batera, né? Ah, eu vi, a do Kinder eu vi o pedacinho. Isso, maneiro. E fiz também hoje com o Silveira, Uhum, que trabalhou vocais com a Gal Costa e tudo mais. Feríssima também de São Paulo, né? uhum, E com os dois eu fiz uma pergunta que eu queria fazer contigo também, que é o seguinte, por exemplo, eu falei, Kinder, o que que você traz de lembrança, de aprendizado, por exemplo, com um desses caras que você trabalhou? O que que você lembra, assim, uma coisa que marcou? Aí ele falou assim, pô, cara, no Gabriel Pensador, eu me lembro que ele falou assim para mim, o Kinder, eu quero que a bateria soe muito forte. Então, porque o público aqui é 60 mil pessoas, 20 mil pessoas, então, cara, a caixa, eu quero que venha forte, o bumbo também. E como ele vinha do esquema de jazz, do Arthur Maia, é uma coisa mais, aham. né, mais suave, mais tênue, assim, mais tranquila. Então ele falou, cara, isso me marcou. Eu perguntei isso hoje ao, ao Silveira, né? Aí ele falou, cara, me marcou na Gal Costa, que ela falou assim, tinha muita certeza do que ela queria. E quando eu mostrava uma coisa, é sim ou não, é muito rápido. Isso me marcou assim a convicção que o artista tem do que ele quer. O que que tu pode trazer Uhum. de lembrança das pessoas que você trabalhou que te marcou assim? Você, caramba, essa parada eu guardei. O que que você lembra assim? Ah, sim, cara, vamos lá. Musical, Vamos começar. musicalmente, né? Tá. Musicalmente falando, dali que foi o maior tempo que eu passei com ela, a confiança que ela tinha na gente. Uhum, Era de fato uma membrana. A gente já se lia no olhar. Ela sabia que qualquer coisa que acontecesse, não, eles estão aqui, vai dar certo. Eu uhum, posso confiar que eles vão estar segurando a onda junto comigo. Seja no momento da palavra, seja no momento que deu ruim na voz, uhum, existia um compromisso, era uma coisa tão legal que se espalhava até por situações assim, meio estranhas, do tipo tirar a gente do palco, uhum, uhum, entendeu? Então, assim, contava com a gente para tudo. Então, eu sim, acho isso muito, muito legal, uhum, sabe? Não,
eu tô com a minha família aqui. Eu tô Uhum. aqui com minha galera aqui, sacou? Era isso. Então, isso para mim é, transcendia a questão só do canto, Aham. entendeu? Uhum. Porque funcionava em muitos âmbitos, em muitos aspectos, sabe? Mesmo quando tinham compromissos que não tinha, que era pseudos playbacks, pô, Sim. cara, dá pra você ir. Aham. Porque, sobretudo, rolava assim uma alegria de estar junto, Uhum. entendeu? De estar junto. Eu lembro numa vez, das muitas experiências que a gente passou, e a gente estava numa cidade, faltou luz. Eita. Na hora do play, né? Aí eu Uhum. já tava tocando e cantando. Aí ela me chamou e a gente foi pra frente do palco. A gente sentou ali no palco, sem microfone, sem nada, no Cantou violão ela no violão. e vambora. Maneiro. Foi uma das coisas mais legais que a gente já viveu, sabe? Sabe aquela coisa de tipo assim, existe toda uma parte burocrática, mas eu vim aqui com um objetivo, Sim, eu vou eu cumprir vim esse aqui com um objetivo. chamado e eu. Exato. Vou cumprir. Então, Independente do que aconteça, eu vou cumprir esse chamado aqui. então Tipo, assim, eu tá? já vivi esses momentos. Uhum. Já vivi esses momentos assim. Do Fernandinho, é engraçado, cara, porque assim, a sensação lá no Fernandinho sempre teve muito menos essa cara de do cantor e, sei lá, sempre pareceu muito mais com a igreja. Deixa eu ser mais específico. Eu vou fazer 38, eu sou da época do ar livre. Ali. Tinha culto de manhã na igreja E à e tarde, 3 horas da tarde a gente pra praça. o evangelista. Cansei de carregar caixa. Uhum. E você ia, e chegava e montava, depois você levava e depois 7 horas você estava na igreja de novo? Total. Eu vivi isso. E assim, na época que eu trabalhei com o Fernandinho, talvez as pessoas possam interpretar mal, mas eu quero que você entenda, você que está acompanhando a gente, a beleza disso. E tudo isso se define em simplicidade, de ser igual. Uhum. Muitas das vezes ele mesmo metia a mão, entendeu? Não tinha essa coisa assim de. Sabe? Então eu achava aquilo interessante, porque ele já era tão mega quanto. Então eram duas estruturas que me punham em duas realidades, entendeu? Aqui eu tinha toda uma estrutura e de Aham. pessoas bacanérrimas, mas assim, eram profissionais para cada área, e não Sim, que estivesse errado. Aqui desse lado de cá também era lindo demais, mas esse lado aqui, a galera que tocava era a galera que metia mão. Eu sei que isso abre campo para uma discussão homérita, É, mas assim, eu tô você não tá querendo nem, ser poético. você não tá entrando nem no mérito. É só uma observação. Exato. Entendeu? É uma observação. É. Até porque, tipo assim, eu falei, caraca, aqui é assim? Aí eu cheguei a ficar um pouco constrangido. Eu falei, bicho, o que que eu posso fazer aí? Aí eu, né? Fala a minha Eu parte, meti a faz mão, bicho. parte desse trabalho aí. Porque na outra estrutura eu tava com outro tipo de costume, entendeu? Ainda que todo mundo se ajudasse. Gente, vambora aqui. Pô, hoje dá pra galera. Não, vambora, acelera aqui. Porque teve aquelas coisas de você passar por um lugar Aham. e tipo assim, e meter a mão junto, porque daqui você vai entrar no ônibus e vai para outro lugar, sabe? Então já teve esses dias também que, cara, gente, hoje eu preciso disso aqui, eu preciso que todo mundo Correria. esteja junto aqui, entendeu? Então a galera ia, mas lá não, já era isso. Depois a estrutura mudou, entendeu? Na época que eu fui, né? Era ainda um pouco disso, era um pouco aquela realidade que saía de dentro da igreja, acho que todo mundo metia a mão, todo mundo colocava, todo mundo fazia e tal. Sim. Mas ninguém deixava de ser honrado. Então, isso foi um lance bacana demais. Um lance bacana demais. E assim, um último que eu trabalhei muito pouco foi o Jota. Jota Neto. Figuraça. Jota Neto. Eu fiz um show com o Jota que marcou minha vida. Figuraça. É impressionante, impressionante. É o que eu. É Inclusive, impressionante. até o Magno estava aqui na sala aqui, não sei se ainda está. Nesse dia foi ele que fez o som. Show. Esse foi um show que o Judson tocou guitarra lá no interior da Paraíba? Sim, foi isso. Não foi? Foi esse o Ah, show. tô ligado, pô. Tipo assim, Foi um a showzaço, cara. cidade tava toda no show dele. Cidade inteira, lotado, meu irmão. No interior da Era o aniversário. Era aniversário de um do mercado. mercado. Isso, o Judson me falou. O Judson me mostrou umas imagens que são inacreditáveis, meu irmão.
Cara, então você tá entendendo o que eu tô falando. Inacreditável. Ele falou, Lincoln, Você soube desse show. Cara, teve uma parada que ele virou pra trás, olhou pro Júlio e falou, Johnson, a música. Aí o Júlio falou, Jota, isso é um lançamento, o povo ainda não conhece. Ele, você vai ver. Aí, canta vocês. E nego cantou tudo, meu. tudo. Tudo, Exatamente. tudo. Você sabe o que eu tô falando. Eu Violento. fiz eu fui um só na vida. Um show apenas. Cara, marcou a minha vida. É. Marcou mesmo. Foi uma coisa assim. Primeiro que, tipo, assim, ele não. O Jota é uma figura, eu fiz uma entrevista quando ele morava em Aham. Guapimirim, uma entrevista belíssima. Você que está nos assistindo, ela está no YouTube, só procurar J Neto, Lincoln Lira, Galera Clipe. Uma entrevista belíssima, porque o Jota, ele tem muitas histórias, mas para quem conhece ele pessoalmente, percebe que ele é um cara muito generoso. Ele é um cara Demais. muito generoso. Eu tive experiências com ele que, olha, Rafael, vou te falar, que eu não tive com ninguém. E olha que eu conheço todo mundo. Do nível, É disso que eu tô falando. do nível dele me receber na casa dele e fazer um churrasco para mim. E ele falou, fui comprar a melhor carne da cidade. Nunca ninguém me ofereceu isso. De coração. Eu também não estou no mérito. Cada Sim. um. Mas ele tem um coração generosíssimo. E ele é uma Cara, figura muito pitoresca. não, ele é icônico. Icônico. Deixa eu te falar uma outra coisa desse show. Ele quase realmente não subiu no palco. Mas sabe por quê? Ele estando lá, a gente, todo mundo lá. Uhum. Quando a gente chegou, que ele soube que, assim, eram 4 irmãos que eram donos de um supermercado, uma família. Uhum. E, assim, antes tocou uma banda de axé, alguma coisa assim. Uhum. Aí tinha uma menina lá que estava servindo o camarim. Ele falou assim, minha filha, vem aqui, por favor. Esse é um show evangélico? Aí ele falou assim, a menina falou assim, não era. E realmente não era, e a gente não sabia. O show não E é. parece que não, a mãe de de uns meninos lá, alguma coisa assim nesse sentido, que gostava muito do J Neto, pediu para que levasse o J Neto também no aniversário do mercado que tinha na cidade. Uhum. Cara, ele falou assim, não, gente, pô, como é que o que eu vou fazer aqui? Não, não sei o quê. Aí, a menina que era crente falou assim, seu Jota, em nome de Jesus, posso pedir uma coisa, seu irmão? Não deixa de cantar, não. Tem muita gente precisando ouvir o que seu irmão veio cantar aqui. Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo grandioso. Incrível, Cara, incrível. rapaz, eu lembro como se fosse hoje a imagem muito viva. Você pode depois perguntar pro Júlio. Ele entrou, ele subiu no palco, a gente passou o som muito. Na hora que ele subiu, que ele falou, ele só fez assim, ó. Pensando bem. Cara, e não cantou mais. Aquela galera que a gente não enxergava onde era o fim. Todo mundo cantando. Só a presença de Jesus na minha... O pessoal cantava chorando. Impressionante. Todo mundo sabia. Aí outra coisa, você falando da generosidade dele, quer ver uma bobeira, que é bobeira pra gente que viaja. Você geralmente, quando viajar, você sabe disso. Você sempre tem um parceiro de quarto. Você está acostumado a ficar você e mais um, ou de repente até mais 2. É um companheiro. Entendeu? Então, assim, é normal. E todo mundo ali conhecido, você até prefere. Cara, ele chegou lá, ele falou assim, deixa eu ver como é que é seu quarto aí. Não quero não. A gente está viajando há muito tempo. Meus amigos precisam descansar. Eu sei que por fim, ele botou do bolso, cara. Queria cada um num quarto. E falou assim, eu quero comer bem. Cada música. Levou a gente para comer no, acho que é o Mangai, que é um restaurante mais caro lá de João Pessoa, né, e tal. Todo mundo, não tem problema não. Você não tá preparado para isso não? Eu pago, depois você me paga. Assim. E todas as refeições nós fizemos nesse e pediu para que cada um ficasse sozinho no seu quarto. O que é isso? O outro pensa, não, Jota, pô, cara, todo mundo se conhece. O pessoal da banda não se, que pra gente é bobeira, detalhe. Não, eu dormir direito, cama. Tem privacidade. Assim, então assim, isso que você falou da generosidade de te receber com a melhor carne, isso é uma verdade. Ele é o tipo do cara que ele não mede esforço para isso, não. Eu sou testemunha disso, irmão. Testemunha da generosidade e do coração do Jota. Podem falar o que for, mas
vou dar testemunho do que eu vivenciei, do que eu vi. Exato, eu Entendeu? vi isso de perto. É. Foi Então, um único show, Lincoln. Marcou minha vida. Então, assim, desses três assim que eu trabalhei, cada um teve uma coisa assim que me agregou demais. E o Jota foi especial, assim, sabe? Não fez outro, nunca mais. Faz tempo que eu não vejo Jota. aham, Mas, cara, isso foi uma coisa assim que, marcou. sabe, marcou, Agora, marcou, marcou. aí vem assim o processo de você sair da retaguarda e você vir para o front. Você agora tem Uhum. uma carreira consolidada, disco lançado, já veio para um single, chama Secreto, um lugar, alguma coisa No assim. secreto. No Secreto. Tava ouvindo, Uhum. até botei no post, a canção muito Aham. bonita. A peculiaridade da tua formação black, né? A base, Aham. maneiro pra caramba. É, Aí o que que muda, Fael? Você falou primeiro daquele lance, pô, tinha coisa que eu não conseguia ver e hoje eu vejo. Mas, por exemplo, seleção de repertório, envolvimento com o Sim. público, performance que tem a ver com o esquema da adoração, coisa que o Uhum. Beck, muitas das vezes, ele não está muito preocupado com esse nível de responsabilidade. Ele tem É. dele para fazer. Caramba, Alex Gonzaga, passando para deixar um beijo. Pelo amor de Deus, hein? Ah, é muita honra nessa terra, né, Não bicho? é, cara? A draga é feríssima, cara. Pô, Esse é o cara, bicho. ô Alex, eu gostaria de marcar uma live com você e que você fosse gentil igual o Fael e me receber para a gente conversar. Outra filha, o Alex é grande brother, cara. O Alex é grande. Isso é um gentleman, rapaz. Isso é o melhor que nós temos. Mas o que que mudou assim, Fael? Quando começa a seleção de repertório, lance de pô, composição, É. lance de pô, envolvimento com o público, se preocupar do que está acontecendo e tal. O que que tem que fazer e o que que não tem que fazer? Fala um pouco disso. Vamos lá. O que é legal é que esse ambiente da igreja, ele sempre existiu na minha vida, né? Sim, sim, É o sim. tipo de coisa que eu nunca consegui abandonar. Na verdade, eu sinto falta. Uhum. Eu estou hoje membro na PIB de Irajá, Primeira Igreja Batista em Irajá, já há 9 anos. Né? Assim, é o meu lugar aqui do meu refúgio, além da minha casa, da minha família. É o lugar que eu tenho assim, necessidade de estar. Aham. Né? Então, assim. Aí, ele sabe o que ele Então, mandou? O Alex, quando eu pagar aquela janta. É mole, bicho? ah! Me leve então para poder registrar esse Pô, negócio, tá? o Alex, eu prometi um cafezinho, não foi janta. Olha aí. Tipo o Reginaldo Rossi, um cafezinho, por favor. Mas aí, assim, a minha maior dificuldade, Lincoln, hoje em dia, foi entender essa estética da canção, da música em si que mudou. Aham. Porque eu peguei muito o avivamento que a igreja viveu dos anos 90. Sim. Chegado, sei lá, Ronquenole. Sim. É- é- esse meu envolvimento mais com pop, com rock and roll, se deu-se muito com o esquema com a Aline, que aí Uhum. foi quando eu fui conhecer a Hillsong, Aham. que também o que a gente já vive outro já é uma outra estética, sabe, um pouco mais avançada, Sim. né? Então assim, hoje para mim, eu confesso a você que assim, essa questão do repertório, né? Eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Mas também, assim, o que é legal para mim aqui, porque eu aqui na igreja eu trabalho com adolescentes, então, assim, eu vejo que E eles. gostos, o movimento, né? Exato, exato. Porém, as pessoas que me ouvem, né? Hoje eu estava dando uma olhada lá no perfil artístico, lá no Spotify, pelos números lá, né? Os algoritmos que tem lá, a galera que costuma me ouvir, a média de idade é de 28 a 44 anos, É um pouco mais né? velho. Não é? É. Então, assim. é, Tem toda aquela questão estética também de vestimenta também, né? Sim, E, sim. e tudo isso eu confesso que eu ainda estou nesse processo, né? Nessa mutação aqui. Como você falou, É existia um uma, descompromisso com isso. é uma adaptação, né, Fábio? Sim, é um descompromisso que existia antigamente, por quê? Porque eu estava sendo parte de alguém que eu não era a cara, eu servia no ministério de alguém.
qualquer que fosse a exigência daquele alguém, eu dava um jeito de me adequar e cumpria e de alguma forma e tal, enfim. Mas hoje em dia não. Hoje você põe a cara ali na frente ali. Sem contar que eu creio que assim, eu vou usar a palavra frustrar, mas não seria nem isso, né? Vamos dizer que assim, eu surpreendi muita gente quando veio o meu disco. Sim. Porque muita gente me vê cantando, fazendo os vocais e vê aquela voz pra fora e cantando e tal. Porque quando você é back, você. É aquela coisa de exercício, né? Da escola. Dê o que se pede. Uhum. Você contribui de acordo com a estética da canção que você está gravando naquele momento, né? Sim. Você não tem Pô, muita opção. eu preciso falar uma frase, cara, que eu ouvi uma vez, que tem a ver com o que você está falando, e marcou minha vida num estúdio, e eu estava acompanhando uma produção, estava como Uhum, auxiliar de um assistente de produção, e secular, uhum, muito assim, uma questão de ética eu não vou falar de quem foi, mas bem uhum, assim, bem glamurosa, bem cara. uhum. E aí o diretor, o produtor, né? Chegou uma hora que o Beckham mandou que mandou, né, cara? O cara, aqueles cara bons. Eita. Aí o cara falou assim, uma frase que tem a ver com esse momento de adaptação. Ele falou, nunca mais vou me esquecer. Ele chegou pro cara, aí mutou, né? Mutou a base, aí falou e todo mundo ouviu. Aí eu tava com fone, inclusive, aí ele falou assim, irmão, tá excelente essa sua voz, mas guarda isso para fazer no seu disco. Eita! Você já deve ter ouvido falar dessa frase, né? Porque Muitas vezes. o backing, ele vai fazer o que, ó, faz isso. Aí você vai fazer aquilo ali. Quando Ah, você vem para frente, tá tudo liberado para você. Você que vai decidir, irmão. E agora? sim. É com você. Aí que entrou a surpresa, né? Uhum. Porque as pessoas me vinham cantando lá 500 graus de puro santo, fogo e poder com a Cassiane, e gravando disco pentecostal, e gravando rock and roll com a Aline, sacudindo a cabeça na época do cabelão. E aí vim eu. Aí as pessoas criaram uma expectativa e de repente entra. Eu quero ser diferente. Que sou eu, entendeu? É. Esse é o Fael, né, bicho? Exato. Eu fui criado numa casa em que tinha roda de amigos do papai tocando violão, tocando bossa nova de dia até anoitecer. É, Eu, é, eu, é equívoco meu, mas suas irmãs têm muito envolvimento com essa musicalidade também, não tem? eu só tenho, na verdade, só tenho uma irmã, Ela, a Jane Magalhães. ela tem muito envolvimento com essa vibe, não tem? Sim, com certeza, com Outras certeza. gravações desse tipo de estilo, assim, diferente do nosso? Sim, sim. Mas a textura da voz da Jane é uma coisa um pouco mais pra fora. Eu herdei muito dessa coisa da bossa nova que tinha na Uhum. minha casa, que o papai sempre tocou. Poxa, eu tive a alegria de, na igreja onde eu era, na Igreja Batista Central, em São Meriti, ter músicos incríveis, assim, que assim, eu morava perto da igreja, então a galera tava sempre tocando, tava sempre almoçando lá. Um deles, que eu chamo de tio, né, o Davi Sicom, você deve conhecer, Claro, né, claro, que da CBRI, pô, claro. quantas vezes o tio Davi lá em Toquei, casa tocando toquei pra com ele. caraca. E é originário de lá também o Getro. O Getro Sim, Getro Alves, que era de Caxias, na Baixada é Fluminense e originário tal. da igreja, a Central de São João, Batista Central. Então, então assim, cara, isso moldou muito meu caráter musical. Então, assim, é uma coisa que eu sempre trouxe. E meu pai, tudo, meu pai não conseguia tocar outro ritmo, outra levada. Pô, tira essa música aqui pra mim. Aí eu tirava o meu pai, sei lá, tivesse tocar cativou. Há uma palavra, tudo na mão do meu pai virava bossa nova. Uhum, Então, assim, eu fui muito influenciado por essa música brasileira, muito mais do que a música americana, muito mais do que a música black. Então, entendi. por isso que eu digo assim que assim é, a, a- surpreendeu muita gente quando eu vim cantar essa textura de voz, quando eu vim fazer esse tipo de coisa. Então, assim, essa realmente talvez tenha sido a grande dificuldade em relação às pessoas que me ouvem. Mas foi bacana, tem seguido, sabe, seu caminho. Então, e é Eu hoje. legal, assim, que é prazeroso porque é uma escolha íntima e particular sua. Quer dizer, você está no Sim, lugar onde você escolheu. E aí, sim, porque sim. o guigueiro, o sideman, a galera não desconhece esse assunto. Mas existe uma Ah, sim. crise muito grande
de um músico profissional top, que toca com grandes artistas, que é bem remunerado, dele tocar aquilo que ele não curte. Não estou falando que é o seu caso. Eu digo de coisas que ele não escolhe. Ele toca coisas Sim. que não tem o direito de escolher. E aí, quando você vai para frente, a escolha é sua. Sim. Claro Sim. claro que às vezes você vai entender uma série de vetores, qual o momento que a igreja está vivendo, a questão de produção, tem adequações, beleza. Mas existe uma centralidade de escolha que é sua. Então, você fica Claro. mais confortável, né? Você deixa de estar refém Uhum. do, do meio, sei lá, do momento que você está vivendo ali, que você simplesmente você está ali para fazer aquilo, então, por favor, faça. Então, assim, eu Agora, estou entendendo isso bem hoje em dia. agora, uma coisa também nessa linha, rapaz, o nosso papo flui, né? A gente já tá, tipo, falta 10 minutos. Maneiro, né? A parada Isso é bom, né? é Graças muito a Deus. legal. Rapaz, antigamente tinha uns caras na TV que eu tinha que entrevistar, né? Uns diretores pediam assim, né? Fica quieto, né? Aí você apertava assim, não saía nada. Meu Deus. Nada, né? Deus, Deus. Era Mas bravo, né, aí irmão? eu queria, para o final, eu queria ouvir de você também o seguinte: nessa escolha de vir para frente, de ter o teu trabalho, de você estar conduzindo sua carreira, de ser um ministro de louvor, a questão espiritual também, Rafael, que aí também pesa, né? Porque aí Uhum. você, por exemplo, vai conduzir a igreja, você vai conduzir aquela galera que está naquele evento que você vai fazer, você vai conduzir a banda, você vai conduzir a igreja, e aí você requer um preparo espiritual para essa condução. Afinal de contas, você vai levar para um lugar onde você minimamente deve ter ido, né? O ministro, geralmente, Claro. ele leva a galera para onde ele foi, né? Uhum. E como é também esse quesito na sua vida ministerial e espiritual? Assim, como foi essa adaptação e esse olhar, essa perspectiva de liderar louvor no sentido espiritual dessa nova fase da sua carreira? Porque, como você Uhum. falou, já vivi isso em igreja, mas eu digo Isso aí. em situações diferentes e tal. Assim, só mudou a questão dos títulos, entendeu? Eu cheguei a comentar para as pessoas assim, poxa, agora você tem um ministério. Eu falei, eu não consigo me ver assim não, mas eu vou respeitar a É. sua opinião. Eu me entendo como ministro de Deus desde o dia em que minha mãe me apresentou ao Senhor. Falou, Senhor, esse aqui é seu, o Senhor faz o que o Senhor quiser com a vida dele, mas eu estou te apresentando, eu vou cuidar dele, tá? A partir daí foi dado start para esse tipo de coisa. E esse ambiente da igreja eu sempre vivi ele. Uhum. Como eu te falei, é o lugar onde eu gosto de estar. Agora, eu passei pela adolescência na música, eu passei pelo ativismo da igreja, o cara que tocava em vários grupos e fazia várias coisas e não necessariamente era convertido ou até mesmo crente. O que mudou hoje, com a reflexão hoje dessa coisa pós 30 anos, que assim, vira aquela chave, entra uma outra maturidade, um outro jeito de olhar as coisas, o mundo em si. O altar não deixou de ser lugar de morte. Eu tenho feito um estudo da palavra de Deus, né? E assim, é muito legal. Eu confesso que eu fiquei muito reticente e muito cuidadoso quanto a ler o Velho Testamento. Já havia lido o Novo Testamento 2 vezes. Mas esse ano eu falei assim, Senhor, me dá a tua graça, me ajuda a ver a beleza disso tudo aqui e conserva o meu coração em ti. Eu tô apaixonado, cara. Eu comecei agora, praticamente no início pouco antes da quarentena. Eu estou no livro de Números agora e assim, apaixonado pelo Maneiro. cuidado que Deus sempre teve com a galera da casa dele. Vamos É. pegar Moisés e Arão, quando Uhum. falam do pessoal da tribo de Levi, fala sobre os levitas, e o Uhum. tempo todo você vê ali, você vê o serviço. Uhum. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu tenho descoberto a cada dia o meu lugar no reino de Deus. E qual é o Amém. meu lugar? Servo. Uhum. Se eu vou servir cantando, tocando, varrendo, não importa. Amém. Eu sei quem eu sou e para que eu fui chamado. Então, assim, é, é gostoso, é confortável, é prazeroso
e tem me ajudado a ser cada dia ser mais verdadeiro, sabe? Que você se sente servindo e devolvendo aquilo que de graça você recebeu. Maneiro. Então, cara, resumindo, é o lugar onde eu gosto de estar, Legal, entendeu? É o bacana, lugar onde eu gosto de estar. É bacana. isso. Eu É queria, bom pra mim. a gente está no finalzinho e chega uma hora o Instagram ele cai. Eu já caí umas duas vezes. Elia, mano. Mano, anima violento. Tipo, uma vez, essa eu vou falar porque tem que ser falado, cara. Eu estava na Igreja Batista da Abolição com o antigo Kadosh. Não sei se estão Sim. ouvindo essa história. Eu estava presente. E aí os caras começaram a groovear o negócio. Chegou o velhinho lá da antiga, meteu a mão no disjuntor e pum! Mandou. Pá, meu Deus. Esse Pô, era negócio. tão legal o Kadosh, né? Essa música aí tá muito balançada. E pum! Eu tava lá, meu irmão. O cara desligou, Ei. meu irmão. Viu, Leandro? Mas eu queria uma palavra tua para esse momento que a gente está vivendo, lance de Covid-19, né, e tudo mais. Uma palavra para a galera que de repente está nos assistindo. Você percebeu que eu, na maioria do tempo, eu procurei não falar sobre isso, porque eu estou Uhum. colocando meu coração a contribuir com conteúdo para as pessoas, além de noticiário de Covid-19, entendeu? Eu acho que a nossa Uhum. vida é muito mais do que isso. Isso é uma parcela, Exato. está afetando, mas ela é uma parcela. Eu acho que a gente tem um montão de coisa muito interessante no Senhor e para viver como família e tudo mais. E com cultura, com música de qualidade que nos eleva ao Senhor, que nos aproxima. Então, Uhum. mas agora no final, eu queria que você desse uma palavra para essa galera que de repente está nos assistindo, está em casa, de De- incentivo e de compreensão do Pai Celestial nos cuidando. E já te Isso. agradecendo. Se cair, já foi. Mas muito obrigado. Beleza. Muito Eu obrigado. que agradeço. Deixa eu tentar ser sucinto, que você já falou o cerne daquilo que eu queria falar. O Pai Uhum. Celestial cuidando. Eu Amém. tenho gerado no meu coração a fé e a esperança que a igreja do Senhor não vai mais ser a mesma depois que a gente passar por isso. Tá? Ponto. Pessoas estão morrendo. Isso é Uhum. triste demais. A gente tem visto. Aproveito aqui para estender aqui. Já pude falar com ele antes. Meus sentimentos, minhas condolências e assim mais uma vez o meu carinho ao meu irmãozaço Paulinho Zucchini, backing vocal, cantor da Sync 3. O pai dele faleceu hoje, 1h30 da tarde, tá bom? Então é uma situação real. Porém, a Bíblia nos adverte em muitas situações. O problema é que a gente fala tanto isso para as pessoas, mas nunca parou de repente para poder pensar ou conseguiu se ver nessa situação. E a gente vê à luz da Bíblia que não houve uma tempestade ou um período de situação desse em que o povo caminhasse, passasse por tudo isso e que Deus não estivesse presente e que depois que tudo isso o nome dele não fosse glorificado. Amém. Mas eu queria fechar a minha palavra lembrando aqui o texto de Atos, de João 16, final do capítulo lá, assim, versículo 30, 33, depois, já próximo, já do finalzinho do ministério de Jesus, Jesus já cumprindo, já antes de ir para o Gólgota, ele conversa com a galera, o título desse capítulo, ele fala que ele venceu o mundo. E Uhum. o versículo final desse capítulo é interessantíssimo. Depois ele contar uma parábola para a galera, antes dele se isolar, ele fala assim, cara, estas coisas eu vos anuncio para que em mim tenhais paz. O que ele tinha acabado de anunciar é que, cara, e o negócio ia ficar brabo, Sim. entendeu? Aí ele vira e fala, essas coisas eu vos anuncio para que em mim tenhas paz. No mundo, vocês vão enfrentar uns negócios bravos. Aflição, dor, choro, pandemia. Mas olha só, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém. Ou seja, nesse momento, ele estava dizendo da própria vida e experiência do que ele já tinha passado enquanto homem e Deus. Não homem-Deus, 50%, não um conceito grego, não. Homem-Deus, ele era 100% homem, 100% Deus. Isso. Tá? Cara, eu experimentei tudo isso aí, eu sei que é brabo, mas olha só, eu venci. Eu vi o Leonardo Gonçalves comentando sobre isso, ele falou algo muito incrível a respeito, eu queria repetir uma licença aqui. Ele falou, cara, a gente na verdade se gloria
na vitória dele. Sabe, numa coisa que ele já passou e venceu. Bicho, vai passar. Amém. Vamos colocar nossa fé e o nosso olhar nisso, sabendo que, olha só, essas coisas eu vos anuncio a vocês para que vocês em mim tenham. Então a gente precisa gerar esperança, fé e ter paz naquele que é o dono do amor e, assim, quem está munido a paz que excede o entender. Volto a dizer, pessoas estão morrendo, muita coisa está acontecendo e a gente tem visto, isso é verdade. Porém, eu creio que Deus ainda assim continua sendo Deus e não perdeu o controle. Então, meu irmão, preste atenção numa coisa. Para mim e para você que somos crentes em Cristo Jesus, o alerta que a gente deve acender é: o nosso tempo ele está ficando abreviado, no sentido que Jesus está voltando. Sim. E tem muita gente que ainda precisa conhecer esse amor que eu e você conhece. Entendeu? Ele falou que ia lá preparar lugar. Ou seja, tem lugar para todo mundo lá no céu, cara. A gente precisa o quanto antes anunciar isso, para que muito mais... Não vai ficar ninguém na janela pendurado, não. Tem lugar, cara. Tem lugar, ele foi e preparou. Mas o que de repente causa guerra entre muitas das nações, no céu, essa moeda pelo qual a gente briga aqui, é o que a gente vai passear por ela. As ruas de ouro. Então, gente, por que a gente está andando ansioso? A gente não tem que andar ansioso com coisa nenhuma. A gente não tem que ficar juntando tesouro aqui na terra, onde traça e ferrugem consome. É no céu. O nosso alvo tem que ser o céu. Então, assim, a minha palavra para você hoje é que, em meio a tudo isso, você possa experimentar essa paz. Não estou dizendo para você que aqui em casa está tudo mil maravilhas, não. Eu não tenho salário. Eu trabalho, eu vivo de eventos. Sou casado há 14 anos, eu tenho 3 filhos em idade escolar. Então, assim, a guerra que você está passando aí, eu também estou passando aqui. Não tem sido fácil. Porém, sobretudo, sim, eu e minha casa, nós decidimos servir o Senhor e proclamar o nome dEle. E Deus tem tido misericórdia das nossas vidas e tem nos dado a paz que excede o entender. É isso. Amém. A gente vai ficando por aqui. Queria também agradecer a galera que nos acompanhou, galera super gentil. O Rodrigo, Barba Fu aí, gente boa. Mindu também, Darinho. Gente boa, a gente vai fazer uma live, Claudinho, fica tranquilo. Mandar um beijo para sua esposa, que eu conheço ela muito. Pois é. De tempos de corais, eu tocando lá. tá ali na sala controlando as crianças ali. Manda um beijão para ela também, uma musicista assim, excepcional, de um gosto muito legal. E ela escolheu bem, porque ela escolheu musicalmente, né? Aí escolheu você. Oh! Deus te abençoe. Obrigado, muito, Lincoln. Obrigado. Valeu, meu irmão. Eu que agradeço. Tá? Paz, querido. Beijo, alegria estar aqui. Valeu. Legal, você conferiu mais um podcast do Lincoln Lira. Sou eu por aqui. Obrigado pela sua companhia. E a gente se encontra. Fique muito à vontade a conferir todos os nossos conteúdos nas nossas redes sociais, através do Instagram, a nossa super conta no YouTube e também através do Facebook. Fique muito à vontade e a gente se encontra até um próximo encontro. Deus te abençoe muito, super valeu e tchau, tchau.